O Galaxy M54 é uma espécie de irmão do A54, mas com algumas mudanças para que eles não se canibalizem. Quer dizer, será? Esse aparelho acabou de ser lançado e eu passei umas semanas com ele para descobrir o que ele tem de bom além da semelhança com outro intermediário da Samsung. Vem comigo? Eu tenho ainda duas dicas para você sempre economizar nas suas compras online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que a nossa equipe separa. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, a nossa extensão para navegador e aplicativo Android. Ele mostra o histórico de preços, testa cupons, cria alertas e para te avisar que o que você quer chegou no preço que você pode pagar. Recados dados, bora falar do M54? Pode subir a vinheta! Antes de começar, deixa eu explicar melhor a função da linha M. A Samsung sabe que, em configurações, ele corre um caminho paralelo aos Galaxy A. São especificações parecidas por dentro do capô, mas algumas mudanças importantes fora dele. E o que diferencia a linha M da linha A no mercado é o formato de venda. Isso porque os modelos da linha M são vendidos apenas online, seja no site da Samsung ou em grandes varejistas naquele formato vendido e entregue por Samsung. A segunda diferença é em algumas características importantes, de acordo com o público que compra cada um deles. Se os Galaxy A são pensados para um público mais jovem, os M são pensados para aqueles que precisam de celulares grandes, robustos em bateria e que estão sempre conectados. E isso explica três das principais características desse carinha aqui. Uma enorme bateria de 6.000 mAh, uma tela grande de 6.7 polegadas e a conectividade 5G presente nesse modelo. Por fim, ele herdou uma câmera principal dos modelos mais caros. Tá, mas vamos ao que interessa, que é o M54, vai. Começando pela traseira, a Samsung unificou todos os desenhos de módulos de câmera que basicamente seguem o que foi feito no S23. Então, são três lentes soltas com flash ali ao lado, entre a primeira e a segunda câmera. Elas ficam um pouco saltadas em relação ao corpo do aparelho e fazem com que ele balance na mesa. E para se diferenciar da linha A construção aqui é toda em plástico e não o melhor deles. Ele não é tão rígido e tem aquele acabamento reflexivo, que muda de cor conforme bate a luz nele. É meio 2019, mas tá valendo. O ponto desse tipo de acabamento é que ele te obriga a ter uma capinha. Eu testei o M51 antes de trabalhar aqui no canal e lembro que ele ficou com vários pequenos arranhões de uso comum em uma semana. Então, a minha recomendação é comprar uma capinha assim que você comprar o celular. A Samsung nos mandou esse modelo na cor azul, mas tem também a prata que me pareceu mais legal. Mas como muita gente usa capinhas de silicone coloridas, no final a cor tanto faz. Ainda no design e construção, o M54 mantém as bordas arredondadas e parece proposital para se diferenciar do seu irmão da linha A. O plástico dessa borda é feito na mesma cor e acabamento da traseira para dar aquela impressão de corpo único. Para mim, que tenho mãos grandes, foi um incômodo menor, mas os botões de volume ficam altos demais, bem perto do topo do aparelho, enquanto o sensor de impressões digitais está bem posicionado. Na borda inferior, ficam a entrada USB tipo C e os falantes, e como esse carinha agora está integrado àquilo que a Samsung chama de ecossistema Galaxy, a integração com os wearables da marca é total. Inclusive, quem comprou esse cara no primeiro mês de vendas levou um Galaxy Buds 2 de brinde. Eu tô falando isso porque ele não conta com a entrada de 3,5 mm para fones cabeados, e a tendência é que cada vez menos modelos da Samsung contem com essa conexão. Agora a gente vira o M54 de frente para poder falar da tela dele, e a gente está falando aqui de uma Super AMOLED de 6.7 polegadas Full HD com 120 Hz de taxa de atualização. Essa tela é chamada de Super AMOLED Plus pela Samsung, e aqui é importante ser detalhista. Se você olhar a tecnologia de tela dos modelos da linha S, o display é chamado de Dynamic AMOLED 2X. E aí vocês vão me perguntar, mas Dante, qual é a diferença? A qualidade do display é ótima. Tem bom brilho para uso externo, cores bem saturadas, mas a qualidade de tela do M54 é um pouco inferior à linha S. Dá para perceber isso nas bordas, que aqui são bem grandinhas para uma tela AMOLED, especialmente a inferior. É algo que vai atrapalhar a sua experiência de uso? Não, mas é uma diferença de refinamento que ajuda a posicionar esse cara como intermediário. Outra diferença é que aqui você escolhe apenas entre os 60 Hz e os 120 Hz, e não deixa a One UI decidir por você. Era assim no S20 Ultra de 2020, que agora evoluiu para ter uma taxa variável de 1 a 120 Hz nos modelos mais novos e top de linha. E é natural que um celular intermediário não conte com todas as features de um modelo top de linha, até por uma questão de posicionamento e o preço dos recursos. No final do dia, é uma ótima tela e é acima dos principais intermediários vendidos no país. Ela só não se comporta da mesma
forma que um top de linha, e a gente já esperava que fosse assim. Tanto que esse modelo, diferente do A54, conta com biometria no botão da lateral, não na tela. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque a maioria de vocês que passa por aqui não é inscrita. Então pausa o vídeo, se inscreve e também ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo aqui no canal, fechou? E bora continuar. Mas eu comentei sobre conexão mais cedo, e não posso deixar de mencionar aqui o suporte ao 5G. No momento que o M54 foi lançado, a Samsung era dona do maior portfólio 5G do país, com 34 modelos, e trazer suporte à nova conectividade, mesmo em modelos intermediários, é algo importante para a tecnologia massificar. Aliás, vale mencionar que o M54 tem aquele chip híbrido, ou seja, você vai precisar escolher entre o segundo chip ou o cartão de memória. E ainda no tema conectividade, a Samsung fez questão de ressaltar na apresentação que o M54 faz parte do ecossistema Galaxy. E o que isso quer dizer? Que gerações anteriores da linha Galaxy ainda não contavam com 100% de compatibilidade com os wearables da marca. E se a Samsung quer que mais gente use os seus dispositivos, e mais do que isso, sinta dificuldade em sair da marca, já que esse pessoal está usando relógio e fone além do celular, nada mais justo que eles fizessem um esforço de hardware e software para liberar 100% das funções também em celulares intermediários. E se eu falei sobre ecossistema, eu preciso falar de quem faz isso acontecer, que é a One UI. O M54 já foi lançado na versão 5.1 com Android 13 e entrou na política de atualizações nos modelos mais avançados, com 4 anos de atualização de software e 5 anos de updates de segurança do Google. Sim, é um intermediário da Samsung com mais atualizações que qualquer Google Pixel ou Motorola Edge, e provavelmente que os modelos da Xiaomi também. Mas aqui, a One UI se comporta de um jeito diferente. Porque nos modelos mais premium, ela traz apenas aplicativos da Samsung e Google pré-instalados. E aqui ela já traz apps que você não necessariamente pediu, como Disney Plus e Quai. Eu não gosto disso, porque é tomar espaço por algo que você não pediu para estar lá. E não é a impressão que eu tenho de usar o One UI em outros devices, e eu já uso celulares da Samsung e tem um tempinho. Mas o bloatware talvez seja o único empecilho para essa experiência da One UI. No mais, é tudo bem fluido, tanto no uso do sistema quanto na troca de aplicativos. Não teve um momento que eu senti algum engasgo durante o uso do celular. Muito disso é por conta dos 8 GB de RAM, que é a mesma quantidade que está presente no S23 e S23 Plus. Também tem uma versão mais barata, com 6 GB de RAM, mas a Samsung nos mandou um modelo mais parrudo, que também conta com 256 de armazenamento. Ele ainda tem o RAM Plus, que adiciona até mais 8 GB de RAM na memória interna, se você precisar de mais fluidez ainda. E como eu já entrei no assunto hardware, o chipset é o Exynos 1380, o mesmo chipset do A54. E desculpa ser repetitivo, mas não tem como não colocar os dois modelos em perspectiva, porque aqui a gente está falando do mesmo conjunto. É um intermediário típico, com boa performance, mas ainda um patamar abaixo do que um top de linha é capaz de fazer. Para quem gosta de números frios, lá vai. No AnTuTu foram 508 mil pontos, enquanto o Geekbench mostrou 989 pontos no single core e 2.767 no multicore. Ele segurou super bem os jogos que eu testei no aparelho, não fazendo feio com jogos mesmo com gráficos mais altos. Isso me deixou surpreso, porque eu não esperava um desempenho tão bom assim do Exynos. Mas o fato é que o conjunto está bem redondinho para sua categoria. Call of Duty e Asphalt 9 rodaram com gráficos e qualidade de imagem alta. No caso do primeiro jogo, ele só não suportou a maior qualidade possível, mas toda a experiência foi fluida sem lags. E essa experiência de uso precisa se complementar com a bateria, né? Ele mantém um tanque muito mais robusto do que as demais linhas e traz nada menos que 6.000 mAh de bateria. Ele tem suporte ao carregador de 25 watts da Samsung, mas na caixa dele vem o de 15. No ano passado, a Samsung deu uma reduzida no tanque, mas voltou com a carga maior nessa geração. E eles justificam a escolha por uma bateria maior que a presente nas outras linhas, dizendo que o público que gosta da linha M quer estar sempre conectado ao seu aparelho e considera esse item fundamental. E olha, sempre que eu vejo um modelo com esse tanque, eu me identifico. Essa é uma das características que mais quero ter no celular. Ele pode ser mais gordinho, mais pesado ou não ser tão bonito, mas se tiver bateria para um dia inteiro de uso ou mais, eu topo. E por ter esse tanque mais robusto, o tempo de carregamento é obviamente maior. Eu testei com um carregador de 25 watts e consegui um tempo total de 1 hora e 29 minutos, com 22% em 15 minutos, 45% em meia hora de recarga e 84% em 1 hora. Aliás, eu reparei que depois dos 95%, a velocidade de carregamento diminui bastante, tanto que ele demorou 29 minutos para fazer os 16% que faltavam para encher o tanque. E como ele foi no consumo da bateria, por ter uma carga maior, eu já esperava que ele tivesse um desempenho legal e não fosse tão gastão. 1 hora de gravação de vídeo Full HD drenou 12% da bateria, e o mesmo período assistindo a vídeos no YouTube só consumiu 4%.
Em jogos, Call of Duty consumiu 12% em uma hora e Asphalt 9 foi mais econômico no mesmo período, com 10% de bateria. No fim, uma hora de Chrome e redes sociais só tiraram 6% da carga. Mas vamos falar sobre as câmeras desse cara aqui? Como eu falei lá no começo, a atração principal do M54 é a sua câmera principal de 108 megapixels, que até ano passado era a resolução do principal modelo da Samsung, o S22 Ultra. Ela tem abertura f1.8 e estabilização ótica de imagens e vídeos. Ela vem acompanhada de uma esforçada câmera ultra-wide de 8 megapixels f2.2 e uma lente macro de 2 megapixels f2.4, que está ali apenas para completar o design com 3 sensores. Na frontal, são 32 megapixels f2.2, e esse conjunto grava em até 4K a 30 quadros por segundo na câmera principal e na frontal, e Full HD a 60 na ultra-wide. Eu me sinto repetitivo dizendo isso, mas em boas condições de luz, seja ela controlada ou durante o dia ao ar livre, as câmeras fazem um belo trabalho, e o sensor principal dele consegue trabalhar com bastante nitidez e quase nenhum ruído. A ultrawide também manda bem nesse quesito, entregando resultados consistentes, sem um efeito perceptível de olho de peixe nas bordas e um equilíbrio de cores bem feito. Claro que são apenas 8 megapixels, uma abertura de luz menor, e quando você aproxima a imagem, consegue perceber as imperfeições, mas é algo até esperado para um celular intermediário. Se ele performasse melhor que isso, aí sim seria de estranhar. E eu sigo sendo um crítico das câmeras macro de 2 megapixels, e nesse modelo aqui não vai ser diferente. Como acontece nos Moto G e outros intermediários da Realme ou da Xiaomi, essa lente tem pouca resolução e abertura pequena, e isso limita a qualidade das fotos macros feitas por ela. O resultado é até ok, mas para chegar no nível de aproximação que você precisa para fazer uma macro, o próprio corpo do celular faz sombra e atrapalha a foto. E a câmera é ainda mais ineficaz se a gente pensar que a principal tem 108 megapixels, e um crop dessa lente já é capaz de aproximar bem. Mas tem um ponto que eu falei no começo do vídeo. A Samsung resolveu alinhar o design de todos os celulares nas 3 câmeras traseiras. Então, tirar essa macro de lá seria mudar todo um design de uma família que quer vir unificada. E de um modo geral, eu gostei das selfies que eu fiz com a M54. Elas são bem próximas dos modelos mais caros. Ela ainda insiste em colocar alguma suavização na pele por padrão, mas você tira nas configurações da câmera frontal. Só que ela faz um bom trabalho tanto durante o dia quanto à noite. Em vídeos, ele também manda bem. A câmera principal é consistente em ambiente aberto e o autofoco trabalha bem até mesmo com luzes controladas. A ultrawide consegue manter as cores da principal e grava bem. O problema é a frontal, que precisa melhorar a forma com que lida com HDR. Se desse para resumir, eu diria que é legal ter uma câmera principal bacana de 108 megapixels, mas eu queria mesmo era ter um conjunto mais equilibrado, com câmeras auxiliares melhores como as do A54. É legal usar a câmera de 108 megapixels para zoom, para imprimir ou até para um modo macro manual, mas um equilíbrio das demais câmeras seria bem-vindo nesse modelo. Por fim, será que ele vale a pena? A resposta é sim, mas não agora. Ele ainda é um lançamento no momento que eu faço esse vídeo e tá chegando com preços de um produto recém-chegado às prateleiras. Oficialmente, a Samsung cobra R$ 2.699 na versão de 128 GB com 6 de RAM e R$ 2.969 nesse carinha aqui, na versão 8/256. Como ele tem configurações bem parecidas com a 54 em termos de hardware e algumas perdas na construção em plástico, apesar de ter uma câmera principal de 108 megapixels e bateria maior, ele acaba empatando com o seu irmão nesse aspecto. E aí, você tem que escolher o que te faz mais sentido. É o mesmo hardware em termos de processador, GPU e memória. Na linha A, você ganha uma construção melhor em vidro e num conjunto de câmeras mais equilibrado na traseira. Na linha M, você tem mais tela, mais bateria e uma câmera principal com resolução de flagship, mas faz a concessão de ter traseira de plástico, biometria lateral e uma lente macro de 2 megapixels. A lógica é que o M54 precisa estar num patamar de preço parecido com o A54 para fazer sentido. Eu encontrei o A54 por R$ 1.999 no Kabum, que ainda está meio deslocado em relação aos demais varejistas. Mas tomando esse preço por base, o M54 vai ser uma grande oferta custando os mesmos R$ 1.999 ou um pouco menos. Por fim, o M54 é um ótimo intermediário, feito para quem precisa de mais tela, câmeras e bateria e não curte celulares tão compactos. Ele me agrada por ser grandalhão, ter o segundo maior display da família Galaxy e a maior bateria desse ano, mas isso é algo pessoal. O bom desempenho em jogos e no multitarefa me agradam também, mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando um celular intermediário parrudo, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!